Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. Meu nome é Alexandre Marques e eu conto aqui mais uma vez com as presenças de Gustavo Reis e Aline Fagundes, que também vão cumprimentar vocês. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um GTcast. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais um mês que a gente vai estar junto aqui. Pois é, esse é o nosso 11º programa, como a gente se propôs a fazer um programa por mês. E a gente começou a fazer lá em janeiro, o início de fevereiro, em relação aos acontecimentos de janeiro. Agora, em início de dezembro, a gente chega ao nosso 11º programa e a gente vai comentar aquilo que foi mais importante nesse mês de novembro e que envolve a questão tributária. Seja notícia, seja decisão judicial, legislação. E também vamos aproveitar para responder as dúvidas de vários de nossos ouvintes e daqueles que têm acompanhado o nosso trabalho lá no Foco Tributário. Inclusive, caso você ainda não saiba, desde o mês de setembro a gente começou um projeto de compartilhamento de conteúdo de forma intensa lá pelo Foco Tributário e a gente está publicando um vídeo por dia e a proposta é publicar assim durante 365 dias. Agora, olha, nesse mês de novembro a gente não tem uma pauta muito movimentada não é isso, Gustavo? Exato, parece que esse mês aí foi um pouco mais calmo no que se refere às notícias e decisões na área tributária. Eu acho que o pessoal já está em ritmo de férias, será que é isso, Aline? Certeza que sim. Olha, inclusive a gente vai começar comentando algumas notícias e eu vou passar a palavra justamente para a Aline, que vai trazer para a gente os principais destaques da seção GT News. Pois é, pessoal, eu vou começar com um tema que eu considero um dos mais debatidos por nós aqui no GTcast. Isso porque o STF tirou de pauta os embargos de declaração contra a decisão que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, retirou da pauta os embargos de declaração apresentados pela Fazenda Nacional contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que o ICMS não integra a base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS. O julgamento estava marcado por dia 5 de dezembro. Aline, minha única dúvida aí é se esse foi o assunto mais debatido ou as mudanças que ocorreram no E-Social e na FDRENF ao longo do ano. Mas com certeza um assunto bem debatido aí em todos os nossos programas, quase todos, salvo engano. E esse aqui bateu na porta, porque como você bem falou, o julgamento estava previsto para o dia 5 de dezembro e uma semaninha antes aí do tão esperado julgamento ele saiu de pauta. E segundo o STF, ele saiu de pauta por razões de administração da pauta deles. Segundo informaram, existem muitos julgamentos de medidas cautelares, de ações diretas de inconstitucionalidade, e eles precisam retomar alguns outros processos que ficaram suspensos em virtude de alguns outros processos que eles precisaram julgar aí nos últimos meses. Então, segundo eles estão afirmando, a pauta está apertada, e aí na decisão do que tirar para conseguir acompanhar o que eles têm aí em aberto, retiraram esse da decisão sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E essa é uma decisão que a gente tem que lembrar que ela é fundamental não só para pacificar essas discussões em torno do tema em si, e como principalmente para dar segurança jurídica para aqueles que vêm procedendo já à exclusão com base no entendimento que o STF adotou, mas que ainda não estão acobertados por uma decisão definitiva. E a gente precisa também destacar que essa decisão ela vai ser uma referência muito importante para se decidir aquelas teses filhotes, que são as teses decorrentes dessa tese mãe, como, por exemplo, a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a exclusão do ISS e do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no lucro presumido, e várias outras que a gente vem comentando aqui, como o Gustavo bem pontuou, em praticamente todo o programa, se não em todo o programa que a gente fez esse ano, sempre tinha alguma notícia relacionada a essa matéria.
A próxima notícia é que as novas alíquotas de contribuição à Previdência passam a valer a partir de março de 2020. As novas regras vão entrar em vigor no dia da sua promulgação, exceto para alguns pontos específicos, que valerão a partir de 1º de março de 2020. É o caso, por exemplo, da cobrança de novas alíquotas tanto para o regime geral da Previdência Social quanto para o regime próprio da Previdência Social. Temos também a cobrança da CSLL dos bancos, que passará dos atuais 15% para 20%, e a supressão das regras de transição das reformas anteriores. Pessoal, e a gente precisa destacar que é muito importante estar atento à data do início da vigência dessas novas alíquotas, especialmente aqueles que lidam com o pagamento da folha de salários e que fazem o cálculo da retenção das contribuições previdenciárias. A gente vai ter aí uma nova sistemática a partir da reforma e é fundamental estar atento à data em que essas modificações vão entrar em vigor exatamente. Isso vai demandar aí do pessoal que lida, inclusive com sistemas informatizados, a definição de novos parâmetros para que esses cálculos sejam feitos adequadamente a partir das novas disposições. Além disso, há a possibilidade de que as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores públicos vinculados ao RPPS, o regime próprio de previdência social, sofram algumas mudanças. Isso porque a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, pleiteando a suspensão dessas novas alíquotas até que o presidente apresente os elementos que foram usados para o referido cálculo, inclusive a projeção de todos os valores que serão aportados pela União na Previdência. Então, essa ação direta de inconstitucionalidade foi produzida pela Anfip e aí a gente fica aí no decorrer dos próximos meses aguardando a decisão do STF sobre o tema. A nossa próxima notícia é que o governo adotou um novo pacote de medidas para a reforma tributária. O Ministério da Economia fechou, enfim, um novo pacote de medidas para mudar o complexo sistema tributário do país. O roteiro traçado pelo Ministério prevê o envio da reforma ao Congresso em 4 etapas, que devem se estender até meados de 2020. Aline, a primeira observação que eu faço quanto a essa notícia é que parece que o governo resolveu recuar quanto à possibilidade da unificação do ISS, ICMS e alguns tributos federais, uma proposta que, a nosso ver, não parecia muito viável. Mas, nessa primeira fase, eles estão pensando em unificar o PIS e a COFINS, o que eu já acho aí que é uma proposta bem interessante. E na terceira fase, um ponto que eu considero da expectativa de muita gente é o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Então, essas são algumas das mudanças aí propostas nesse novo aporte aí com relação à reforma tributária. Gustavo, lembrando que para aumentar a faixa de isenção do imposto de renda, o governo pretende criar uma nova alíquota de imposto de renda, segundo ele, para os mais ricos e também para as pessoas jurídicas. A gente teme que isso envolva aí alguma mexida naquela prática que a gente denomina de pejotização, mas é algo que vai ser ainda debatido no Congresso e vai ser objeto aí, provavelmente de algum tipo de modificação. Mas olha, o destaque que eu queria dar é para a alíquota que o governo está propondo para esse tributo resultante da fusão entre o PIS e a COFINS, que vai receber o nome de CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. É uma alusão àquele IBS que está sendo discutido nos outros projetos de reforma tributária que a gente vem noticiando e comentando aqui. É que a alíquota da CBS, ou seja, envolvendo só PIS e COFINS, ela seria na faixa de 11% a 12%. E por mais que a empresa tenha direito de abater créditos relativos às suas aquisições, a alíquota efetiva, aquilo que vai ser resultado da apuração tanto do débito quanto do crédito, aquilo que vai ser o líquido a recolher, certamente vai ser de uma expressão econômica muito grande se a gente considerar que as empresas ainda têm diversos outros tributos para pagar. Se é uma prestadora de serviço, ela tem que pagar ISS. Se é uma empresa que vende produtos, tem que pagar o ICMS.
E a depender da atividade, se for uma indústria, paga também o IPI. E fora isso, a gente tem os outros tributos que de forma direta ou indireta acabam onerando a atividade da empresa. É o caso do imposto de renda, da CSLL, do INSS sobre a folha de salários, enfim. São tantos tributos que essa alíquota proposta para a CBS nos parece excessivamente onerosa. Vamos para a nossa próxima sessão, agora é lei. A nossa primeira norma é a Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Foi publicada a Emenda Constitucional 103 de 2019 para modificar o sistema de previdência social, estabelecer regras de transição e promover outras alterações relacionadas à Seguridade Social. A referida Emenda Constitucional é conhecida como Reforma da Previdência. Olha, essa emenda constitucional foi notícia no Brasil aí ao longo de todo esse ano, em função do impacto que ela tem sobre praticamente todos os cidadãos brasileiros, ou imediata ou de forma mais a longo prazo. Agora, ela tem dois enfoques. Ela analisa a questão dos benefícios e mexe nas regras daqueles que pretendem, por exemplo, se aposentar, estabelecendo idade mínima, tempo de contribuição, etc. Mas ela fala também da parte de arrecadação, que é o foco da gente, já que a gente se propõe a analisar aqui aspectos de natureza tributária. E nesse sentido, eu quero dar destaque lá para o artigo 28, que tem a ver até com o nosso comentário de agora há pouco. Quando a gente fala das alíquotas de INSS que o pessoal do RH vai ter que aplicar sobre a folha de salários, a gente tem o artigo 28 dessa emenda constitucional definindo que, até que lei altere as alíquotas lá da Lei 8.212, devidas pelo segurado empregado, pelo trabalhador avulso, essas vão ser de... Aí nós temos agora 4 faixas propostas. 7,5% para quem ganha até um salário mínimo, 9% para aqueles que ganham acima de um salário mínimo até R$ 2.000, 12% para aqueles que ganham de R$ 2.000,01 até R$ 3.000 e 14% para aqueles que ganham acima de R$ 3.000,01 até o limite de 14%. Ou seja, aqueles que estão nessas faixas de rendimento vão se submeter a essas novas alíquotas que atualmente são ainda de 8%, 9% e 11%. E de acordo com o que está lá no último artigo da emenda constitucional, esse artigo 28 ele passa a gerar efeitos a partir do 4º mês subsequente ao da publicação dessa emenda constitucional, de maneira que a vigência ou os efeitos dessa nova regra passam a valer a partir de 1º de março de 2020. De certo modo, Alexandre, eu não sei se você concorda, mas quando a gente fala da reforma tributária, que ele quer aumentar a faixa de isenção, eu fico imaginando que a forma do governo se compensar e manter a sua arrecadação é aumentando a alíquota da Previdência. Então, talvez os contribuintes paguem um pouco menos de imposto de renda, mas em compensação podem sair de uma alíquota de 11% para 14% do INSS. Então, até que ponto realmente a carga tributária está sendo reduzida com todas essas reformas? É um comentário interessante, Gustavo, porque a alíquota mínima hoje para o trabalhador do regime geral, o regime do INSS, é de 8%. E essa alíquota ela vai cair para 7,5%. Mas só vai ser 7,5% para quem ganha até um salário mínimo. Quem ganha acima de um salário mínimo e até R$ 2.000 já se submete à alíquota de 9%. Ou seja, um trabalhador que hoje ganha, por exemplo, R$ 1.500 está na faixa de 8%. Com a nova alteração, a gente vai ter esse trabalhador passando para a faixa de 9%, porque a redução acabou ficando limitada apenas àqueles que ganham até um salário mínimo. A outra norma foi a medida provisória número 905, de 11 de novembro de 2019. Essa medida provisória ela instituiu o contrato de trabalho verde e amarelo, que é uma modalidade de contratação destinada à criação de novos postos de trabalho para as pessoas entre 18 e 29 anos de idade,
para fins de registro do primeiro emprego em carteira de trabalho e previdência social. A principal proposta e objetivo dessa medida provisória é uma tentativa de alavancar a geração de empregos, né? E para isso você vai ter alguns atrativos. O primeiro deles que a gente pode citar aqui é a isenção daquela cota patronal do empregador, de 20%. Então, nesses casos, o empregador não vai precisar recolher para a Previdência 20% sobre a remuneração daquele empregado, além da isenção das alíquotas do Sistema S e do salário educação. Além disso, Gustavo, a medida provisória também reduziu a alíquota do FGTS para aqueles que se enquadrarem nesse perfil. Ao invés de contribuir com 8%, o empregador vai contribuir com apenas 2%, e na hipótese de demissão sem justa causa, a multa do FGTS, que é de 40% para o trabalhador convencional, nesse caso da carteira verde e amarela, a gente vai ter a incidência do percentual de 20% sobre o saldo do FGTS. Inclusive, o governo publicou até uma nota técnica, a nota técnica número 16 de 2019 do E-Social, ajustando alguns aspectos do E-Social para atender às novas regras. E a gente precisa lembrar, é uma medida provisória. Então, esse ajuste que foi feito já no E-Social para atender às novas regras tem relação com as características desse instrumento normativo. A medida provisória passa a gerar efeitos a partir do momento em que ela é publicada. Agora, pode ser que ela não seja convertida integralmente em lei ou seja convertida com alterações. E isso é muito comum e tem sido cada vez mais comum, até porque nos debates ali o Congresso costuma modificar algo que o governo, o Executivo, definiu na MP. A gente só precisa lembrar que se amanhã depois a gente não tiver a conversão integral daquilo que está na medida provisória em lei, o governo vai precisar editar uma norma regulamentando o tratamento jurídico das operações que foram feitas sob a vigência dessa medida provisória. Eu acredito também, Alexandre, que a gente vai ter mais um ajuste no E-Social pelas alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103, que a gente comentou aqui, mas que só vão passar a valer a partir de março de 2020. Então, eu acho que é mais um ajuste aí para o futuro. Certamente, Aline, apesar de a gente não ter mudanças tão substanciais aí naquilo que diz respeito às informações que devem ser prestadas, que é algo até que a gente está aguardando, a tal da simplificação dos layouts do E-Social, a própria mudança do seu nome de batismo, mas a gente vai ter, com certeza, os impactos, no mínimo, decorrentes da própria questão das alíquotas. Exatamente. Que a gente comentou agora há pouco. A outra norma é a Instrução Normativa número 1915, de 27 de novembro de 2019. Essa instrução normativa ela dispõe sobre a declaração do imposto sobre a renda retido na fonte, relativa ao ano calendário de 2019 e as situações especiais ocorridas em 2020, e também sobre o programa gerador da DIF 2020. E aí, Alexandre, nós tivemos grandes alterações nessa DIF? Nenhuma alteração relevante, nada de novo. Inclusive, a DIF de cada ano é interessante porque ela, todo ano, é objeto de uma instrução normativa específica. A Receita sempre edita uma instrução normativa para falar dessa obrigação acessória e a cada ano que a gente vem acompanhando, as modificações são mínimas. Eu só quero lembrar que uma parte do nosso público é constituída por servidores de órgãos e empresas federais que são vinculados lá à União e que estão sujeitos àquelas retenções que incidem até na aquisição de mercadorias, conforme previsto lá no artigo 64 da Lei 9.430 de 96. E de alguns anos para cá, salvo engano, da DIF de 2017 para cá, essas entidades passaram a ter a obrigação de prestar informações na sua DIF sobre os pagamentos a pessoas jurídicas imunes ou isentas. E uma situação curiosa porque essas entidades não fazem a retenção nem do IR nem das contribuições quando pagam a entidades imunes ou isentas, mas têm que informar os valores que foram pagos a essas entidades na sua DIF. E nitidamente aqui a Receita Federal está exigindo essas informações de alguns anos para cá
para identificar entidades imunes ou isentas que estão dando declarações para as fontes pagadoras e muitas vezes declarações de que preenchem os requisitos, mas sem de fato estarem preenchendo os requisitos para usufruir desses benefícios. A próxima norma é a Solução de Consulta COSIT número 285 de 1º de outubro de 2019. A Receita Federal do Brasil decidiu que devem ser informados na DIF os valores totais dos pagamentos de rendimentos relativos a 13º salário e a participação nos lucros e resultados, ainda que isentos, e não se aplicando sobre essas verbas o limite anual mínimo de R$ 28.559,70. Eu acho que o único ponto aí que a gente precisa chamar a atenção é que normalmente esses valores aí isentos que não alcançam esse limite mínimo anual não precisam estar na DIF, mas que para o 13º salário e essa participação nos lucros e resultados, ainda que não alcancem esses valores, precisam ser informados na DIF. A nossa última norma é a Portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, número 11.956, de 27 de novembro de 2019. Essa portaria, ela disciplina os procedimentos, os requisitos e as condições necessárias à realização da transação na cobrança da dívida ativa da União, cuja inscrição e administração são de responsabilidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Olha, existia uma reclamação, ou vamos dizer um pleito de empresários, contribuintes de uma maneira geral, para que esse Instituto da Transação ele fosse contemplado também para dívidas de natureza tributária. E a portaria que foi editada pela PGFN, ela veio regulamentar algo que ainda está definido em medida provisória, a medida provisória número 899 de outubro de 2019, que a gente até comentou aqui no último programa. E eu quero dar destaque lá para uma característica específica que envolve o Simples Nacional. Veja, essa portaria ela está tratando da regulamentação do Instituto da Transação Tributária no âmbito federal. E como o Simples Nacional envolve créditos tributários de vários entes federativos, não poderia a União interferir na transação de tributos no que diz respeito a tributos de competência de outros entes federativos. Então, é interessante a gente perceber que o artigo 14 lá da portaria, ele exclui os débitos do Simples Nacional da possibilidade de ser objeto de transação. Agora, curioso, a portaria ela não exclui o optante do Simples do direito de transacionar. Exclui os créditos do Simples Nacional. Qual é a diferença? É que se de repente uma empresa ela era do lucro presumido, ficou devendo lá imposto de renda, CSLL, PIS, COFINS, e depois ela aderiu ao Simples Nacional, ou ocorreu o contrário, ela era do Simples e depois ela foi excluída, ela pode, uma vez tendo débitos com a Fazenda Nacional e estando optante do Simples, ela pode transacionar em relação a esses débitos, porque a legislação aqui não está proibindo o optante do Simples de transacionar, mas o optante do Simples só pode transacionar débitos, por exemplo, antigos, que dizem respeito aí a tributos de competência da União. Uma observação a mais, Alexandre, que eu faço é que, segundo a portaria, a transação será possível tanto para dívidas em discussão no judiciário e nos tribunais administrativos. E a única ressalva aqui é que o contribuinte que quiser transacionar, ele terá que desistir da ação para realizar a negociação. E tem um último aspecto, viu, Gustavo, que eu estou lembrando aqui, é que a transação em nenhum momento ela vai permitir a redução da dívida no que diz respeito ao principal. A transação vai se limitar apenas aos acréscimos legais, a multa e juros, assim mesmo, nem todo tipo de multa pode ser objeto de transação, como está previsto na MP e também regulamentado aqui nessa portaria. É verdade, inclusive na portaria eles dizem que você não pode transacionar para reduzir o valor do principal. Então, o principal tem que ser sempre mantido, você vai transacionar outras possibilidades aí. E agora vamos para a nossa próxima sessão, de olho nos tribunais. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu que não há cessão de mão de obra nos serviços de serigrafia.
A empresa que se dedica ao ramo da prestação de serviço de serigrafia, que é um dos meios de propaganda, publicidade, programação e comunicação visual, não está sujeita à retenção previdenciária de 11% sobre a sua nota fiscal. E aí, Alexandre, o que você achou dessa decisão? Aline, essa decisão ela revela uma realidade muito triste que a gente constata em nosso judiciário. É que a gente tem uma legislação tributária tão complexa que muitas decisões proferidas no âmbito judicial sobre essa temática, elas acabam pecando por não adentrar nas questões conceituais ali mais complexas, mais profundas. E aqui a gente tem um exemplo disso. Quando a gente lê o voto e o teor do acórdão, o próprio relatório, a gente não identifica qual é a justificativa do ponto de vista jurídico que levou o tribunal a essa decisão. Simplesmente as afirmações conclusivas lá elas são muito superficiais. O acórdão afirma que a prestação de serviços de serigrafia não se configuram como prestação de serviço mediante cessão de mão de obra, mas não analisam por quê, não enfrentam as características da cessão de mão de obra, a questão do conceito de colocação à disposição de trabalhadores, do que é serviço contínuo, das dependências onde o serviço é prestado. Enfim, a gente tem uma decisão aqui extremamente superficial e que revela mais uma vez aquilo que a gente já comentou em outros podcasts aqui. A dificuldade de se interpretar e aplicar esse conceito de cessão de mão de obra. Dificuldade que a própria Receita Federal demonstra nas suas manifestações, principalmente via solução de consulta COSIT, e que a gente vê também em decisões judiciais como essa. E na verdade, na própria decisão, Alexandre, o desembargador que proferiu o voto, ele disse algo que talvez pouca gente saiba. Ele falou que esse serviço é sem cessão de mão de obra, porque os serviços sem cessão de mão de obra são diferentes daqueles com cessão de mão de obra. Então, para aqueles que não sabiam, existe aí essa diferença bem grande. Mas, brincadeiras à parte, talvez tenha algo aqui que tenha saído na decisão, talvez sem nem saber a repercussão disso. Há pouco tempo atrás, a gente discutiu se serigrafia seria um serviço ou uma industrialização sujeita ao ICMS. E aqui parece que ele deixa bem claro que a serigrafia é um serviço que consta da lista anexa lá da Lei Complementar número 116 de 2003. O STF decidiu que a Receita Federal pode compartilhar informações sigilosas com o Ministério Público. No dia 28 de novembro, o STF decidiu autorizar o compartilhamento pela Receita Federal, sem necessidade de autorização judicial, de informações bancárias e fiscais sigilosas com o Ministério Público e as polícias. Essas informações incluem extratos bancários e declarações de imposto de renda de contribuintes investigados. Essa decisão foi muito noticiada na imprensa e principalmente pelo fato de que a gente vive um momento aí delicado do ponto de vista até do clamor da sociedade, pela moralização de algumas instituições. E eu acredito que o STF aqui agiu muito bem, em consonância com aquilo que era a expectativa da sociedade, no sentido de admitir que a Receita Federal compartilhe informações sobre sigilo fiscal, desde que haja ali uma série de aspectos legais que sejam observados. O Ministério Público ou a polícia instaurando um processo de investigação com responsabilidade pessoal dos agentes envolvidos pelas informações que são compartilhadas, tanto por parte daquele que é o agente receptor das informações, que está ali no Ministério Público ou na polícia, como por parte também dos auditores que encaminham essas informações a pedido do MP. Ou seja, tudo sendo feito dentro da legalidade, observados ali os parâmetros do devido processo legal, não há porquê esse compartilhamento sempre ter que passar pela avaliação de um juiz para depois se concluir se aquilo pode ou não ser encaminhado para a investigação. Eu penso que isso desvirtuaria a natureza e o objetivo, e eu vou dizer até mais o caráter investigativo, que é característica típica dessas instituições, tanto do MP quanto das polícias. E agora vamos para a nossa última sessão, que é aquela sessão em que você pode tirar sua dúvida. Pergunte ao especialista. A nossa primeira dúvida é do Silvano Rafael, que presta serviços no interior de São Paulo. E ele nos questiona assim:
Exceto as atividades de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria ou reparo de veículos que são tributados 20%, os outros itens são isentos ou não? Por exemplo, a instalação de ar-condicionado e a limpeza de terrenos. Olha, Silvano, essa sua dúvida é interessante e a gente precisa compreender que o recolhimento dos 20% a título de cota patronal realmente só incide nos serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria ou manutenção ao reparo de veículos. Se a atividade de algum modo se enquadra nesses conceitos, o recolhimento dos 20% é devido. Mas caso não se enquadre, como é o caso, por exemplo, de limpeza de terrenos, aí realmente a CPP não será devida. E vamos reforçar, Silvano, esse ônus é o ônus do contratante. A gente não está falando aqui de retenção na fonte, mas do encargo patronal, ou como chama a lei do Simples Nacional, a CPP, a Contribuição Previdenciária Patronal, ou é melhor, Patronal Previdenciária. E um outro detalhe interessante é que no seu questionamento você fala também de instalação de ar-condicionado. E olha uma dificuldade que todos nós enfrentamos ao aplicar essa legislação. A lei do Simples Nacional excetua as atividades, dentre outras, como você mesmo citou na pergunta, de eletricidade. Mas como eu devo interpretar o alcance dessa definição? Eu devo entender que a instalação de um ar-condicionado é um serviço de eletricidade? E o reparo de um determinado equipamento, que embora funcione ali à base de eletricidade, ele não necessariamente demanda um conhecimento aprofundado dessa matéria. Pois, nesse sentido, a gente tem recomendado às empresas que têm dúvidas sobre a aplicação dessas normas nos casos concretos que procedam a uma consulta formal junto à Receita Federal, protocolando via processo, de acordo com a IN 1396, aquilo que é o objeto do questionamento. A Receita vai ter que se manifestar dizendo que sim ou que não e justificando as razões para isso. Essa é a nossa recomendação. A outra dúvida é da FV Vídeo Foto Produções. E eles nos questionam assim: Olá, trabalho com o MEI e estou iniciando como autônomo no marketing digital como afiliado. Estou com muitas dúvidas sobre o imposto a pagar, contribuição para o INSS, ISS e nota fiscal. Sobre a nota fiscal, por exemplo, uns profissionais falam que como autônomo eu não preciso dar nota. Outros falam que sim, que eu sou obrigado. Pesquisando aqui na internet, eu achei um tal de RPA, que seria a nota fiscal como autônomo. Então, eu sou obrigada a emitir a nota ou não? E quanto aos impostos como INSS, eu sou obrigada a contribuir, mesmo já contribuindo como MEI? Olha, em relação a esse questionamento, a gente precisa, antes de mais nada, se perguntar se essa atividade que ele está desenvolvendo como MEI é uma atividade permitida de acordo com a Resolução 140 de 2018 do Comitê Gestor do Simples Nacional. E eu digo isso porque lá a gente tem uma grande quantidade de atividades, são mais de 500 as atividades permitidas ao MEI, mas muitas delas que envolvem um conhecimento técnico mais apurado ou, a depender das características da operação, por outra razão, elas não constam dessa lista, elas não podem ser desempenhadas como MEI. E aqui eu tenho sérias suspeitas de que essa atividade que ele descreve como sendo atividade como afiliado no marketing digital não é uma atividade permitida a quem está formalizado na condição de MEI. Agora, deixando de lado essa questão, vamos nos ater apenas à questão da nota fiscal. E a gente precisa lembrar daquilo que, inclusive, foi publicado em um dos vídeos dessa nossa série de publicações de um vídeo por dia no Foco Tributário. O microempreendedor individual só é obrigado a fornecer nota fiscal quando o seu contratante é pessoa jurídica. Quando o seu contratante é pessoa física, ele não está obrigado a emitir nota fiscal. Então, admitindo que essa atividade seja permitida, ele tem que dar nota fiscal apenas se o seu contratante, se aquele que está lhe pagando a remuneração, tiver inscrição no CNPJ. Agora, na medida em que ele atua como pessoa física autônoma, não é a legislação, digamos, de alcance nacional que vai definir se ele é obrigado ou não a emitir esse documento. Ele vai ter que examinar a legislação municipal. E a gente comenta
inclusive em nossa obra Gestão Tributária de Contratos e Convênios, que na maioria dos municípios, pessoa física autônoma não é obrigada a emitir nota fiscal, mas a gente tem algumas exceções. Tem alguns municípios que estabelecem que as pessoas físicas autônomas contribuintes do ISS também têm que emitir nota fiscal de prestação de serviços. Então, infelizmente, para a gente responder a essa dúvida com mais detalhes, a gente precisaria saber em qual município esse prestador está estabelecido. Na condição de pessoa física, então, é imprescindível examinar a legislação local. Exatamente, Alexandre. Além disso, um outro ponto que foi tratado aqui, a gente precisa lembrar que não há nenhuma impossibilidade legal para que o MEI também desempenhe atividades como autônomo. Nesses casos, ele vai ter que contribuir nos dois regimes. Partindo do pressuposto que a sua atividade é permitida ao MEI, você vai recolher os tributos lá pelo CIMEI, através do DAS. Mas, ao prestar serviço como autônomo, terá que contribuir normalmente como pessoa física. Então, um regime aí não exclui o outro no que se refere à sua tributação. A outra dúvida é do Fernando Lima e ele nos questiona assim: na contratação de serviço de limpeza, se aplica o entendimento da substituição tributária para o INSS, o prestador não pode recolher antecipadamente? Olha, Fernando, primeiro eu quero agradecer pela sua audiência, por você ter assistido ao nosso vídeo e também ter publicado essa sua dúvida, que a gente responde aqui com muito prazer, com muita satisfação. Quando esse instituto da retenção de 11% sobre notas fiscais de serviços de limpeza prestados por pessoas jurídicas foi instituída lá em 1999, a redação que vigorava até então, ela falava em responsabilidade solidária. O governo então deixou de lado a responsabilidade solidária e instituiu uma hipótese de responsabilidade por substituição. Ou seja, a partir de fevereiro de 99, a empresa contratante de serviços prestados, por exemplo, de limpeza predial, tem que efetuar a retenção independentemente de o prestador ter recolhido ou não. Eu costumo fazer um comparativo, um paralelo, com o imposto de renda na fonte das pessoas físicas, por exemplo, daqueles que são empregados de empresa. Imagina um funcionário que ganha R$3.000 e ao final do mês ele sabe quanto de imposto de renda vai incidir sobre seu salário. Se ele se antecipar e recolher o imposto de renda sobre o salário e apresentar para o setor de recursos humanos, aquela empresa fonte pagadora ela não fica isenta de efetuar a retenção, porque aquela retenção não é uma responsabilidade solidária, é uma responsabilidade por substituição. E ocorre a mesma coisa, o mesmo raciocínio aqui quando a gente fala de retenção de INSS nos pagamentos a pessoas jurídicas. Se o prestador recolher antecipadamente, ele está recolhendo indevidamente e vai ter direito de pedir a restituição ou a compensação daquilo que ele pagou sem necessidade. A última dúvida é do Luan Nunes. Uma operadora de plano de saúde no município de São Paulo deve reter o ISS dos prestadores que prestam serviço para beneficiários do plano de saúde? Pois os prestadores já recolhem o ISS no local da prestação de serviço e, nesse caso, acontece uma bitributação. Olha, Luan, para responder sua pergunta, a gente precisa entender aí, primeiro, local de incidência do imposto e depois regras de retenção. Quando uma operadora do plano de saúde contrata médicos que vão atender os seus beneficiários, a gente precisa entender que o médico está realizando um serviço lá do item 4 da Lei Complementar 116 e prediz o artigo 3º da Lei Complementar que, nestes casos, o imposto é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta deste, no domicílio do prestador. Então, os médicos não poderiam estar recolhendo o ISS no município onde prestam serviço, a não ser que o município onde ele presta o serviço se confunda com o município onde ele está estabelecido. Então, essa operadora do plano de saúde em São Paulo, se o médico é de Campinas, por exemplo, o imposto vai ser devido para Campinas. E aí vem a segunda parte. E se for devido para Campinas, quem deve recolher? O próprio prestador como contribuinte ou o operador do plano de saúde como substituto tributário? E aí a gente precisa lembrar que a retenção só vai ser devida
se a operadora do plano de saúde estiver também em uma unidade no mesmo município do prestador e a lei deste município nomear o operador do plano de saúde como responsável pela retenção. Então, vamos pegar um exemplo aqui, que a operadora do plano de saúde está em São Paulo e o prestador é de Santo André, por exemplo. Se a operadora do plano de saúde só está em São Paulo, aí é o próprio médico de Santo André que vai fazer o recolhimento e não a operadora. Então, essas regras quanto ao local de incidência e retenção devem ser observadas para descobrir o local de incidência do imposto e quem deve fazer o seu recolhimento. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um GTcast. Agora só falta mais um para a gente finalizar o ano de GTcasts. É verdade, estamos próximos de encerrar o primeiro ciclo anual e espero que ano que vem vocês ainda continuem acompanhando aqui o nosso trabalho. No início de janeiro traremos esse programa comentando as notícias, decisões, legislações mais importantes da área tributária no mês de dezembro. E eu quero mais uma vez incentivar você a participar encaminhando a sua dúvida, a sua sugestão, porque para nós é um prazer muito grande saber que você faz parte da nossa audiência, que tem acompanhado o nosso trabalho e cada dia que passa a gente se sente mais motivado porque tem recebido esses feedbacks. Então eu espero encontrar você aqui no próximo programa e foi uma satisfação muito grande compartilhar mais uma vez de todo esse conteúdo com você. Realmente muito bom poder compartilhar destes temas de maior complexidade que aconteceram aí ao longo de novembro de 2019 e espero realmente que possa ter ajudado vocês no dia a dia tributário de vocês. Desde já então, nosso boas festas, um ótimo final de ano para você e um feliz 2020 e a gente se encontra lá. Um forte abraço.